Hello! Na última aula, a gente fez um exercício sobre as palavras who, what, when e where. E ficou faltando a palavra which. Eu trouxe um exercício um pouco mais interessante para fazer com ela, que é falando sobre, né, duas opções, ou mais de uma opção para escolher, né? Porque o which é justamente qual. Então a gente pode utilizar ele em conjunto com a palavra one para dizer, né, qual dos, né, qual entre duas opções ou mais. Então, se eu perguntar para você which one is lighter, você responderia neste caso aqui the pen. The pen is lighter than the elephant. Vamos analisar então essa pergunta e essa frase, né? Aqui eu estou perguntando qual deles é lighter. O que significa lighter? Lighter é a junção da palavra light, que significa leve, com a terminação no finalzinho, né, o ER no final, que significa mais. Então, lighter, ou qualquer palavra no final, significa mais e a palavra. Então, aqui nesse caso, mais leve. Então, eu estou perguntando qual deles, né, qual das imagens abaixo, eu quero dizer, é mais leve. Qual das coisas abaixo é mais leve. E aí a gente tem a opção aqui. Na opção está escrito a pen, mas na resposta eu disse the pen. Eu poderia ter dito a pen, só que aqui eu estou falando sobre qualquer caneta. Qualquer caneta é mais leve do que qualquer elefante? E aqui eu estou falando sobre a caneta, a opção caneta, né? Só existia uma opção que era a caneta, por isso que aqui eu falo the pen e não a pen, qualquer caneta, certo? Então, which one is lighter, a pen or an elephant? The pen. The pen is lighter than the elephant. O que é than, que está aqui, que a gente pronuncia than? Isso significa do que, né? Então, a caneta é mais leve do que o elefante. Agora eu mudei a pergunta. Which one is heavier? Lembrando que heavy significa pesado. Termina com Y. Sempre que as palavras terminam com Y e antes desse Y tem uma consoante para a gente fazer um encaixe ali de uma letra E ou de uma letra assim que forma um sufixo, a gente troca o Y por um I. Por isso que aqui fica heavier com I e não com Y. Tá? Então, which one is heavier, a pen or an elephant? The elephant. The elephant is heavier than the pen. De novo, eu poderia ter dito a elephant. Which one do you prefer? Aqui a gente não está mais perguntando qual é mais uma coisa ou qual é menos uma coisa. A gente está perguntando qual você prefere. Which one do you prefer? Certo? Sweet food or savory food? Aqui você diria, né? Ou sweet food, I prefer sweet food. Ou savory food, I prefer savory food. Eu, professor, I prefer sweet food. Which one is older, Ian McKellen or Tom Holland? Old significa velho. Older, mais velho. Ian McKellen. Ian McKellen is older than Tom Holland. Which one is younger? Você consegue responder com aquela frasezinha de exemplo? Tom Holland. Tom Holland is younger than Ian McKellen. Agora a pergunta é diferente. Which one is a woman? Brad Pitt or Angelina Jolie?
Angelina Jolie. Angelina Jolie is a woman. Which one do you like the most? De qual deles você gosta mais? Brad Pitt ou Angelina Jolie? Como é que a gente vai formar a resposta para essa pergunta? A gente pode dizer I like Angelina Jolie more. Eu gosto da Angelina Jolie mais. A gente também poderia utilizar o que foi utilizado na pergunta. The most. Aí a frase ficaria I like Angelina Jolie the most. Eu achei mais natural aqui utilizar a palavra more, que significa mais. A diferença entre more e the most é que the most é o mais de todos, né? Algo do tipo. A pergunta também poderia ter sido escrita com more. Which one do you like more? E aqui, which movie do you like the most? A gente utilizou a mesma estrutura, né? Só que ao invés de falar which one, que também poderia ser utilizado aqui, a gente decidiu ser mais específico. Ao invés de which one, esse one poderia ser qualquer coisa, a gente falou which movie, né? Qual filme? Avatar or The Avengers? Eu, professor, I like The Avengers more. Agora, e se eu perguntar para você uma resposta, e se eu fizer para você uma pergunta que não existe só um dos dois como resposta, né? Supondo aqui que você assistiu tanto Avatar quanto The Avengers, e eu pergunto para você, which of these movies did you watch? Ou seja, qual destes filmes você assistiu? E você quer dizer os dois, né? Ambos. A palavra utilizada é both, para dizer ambos, os dois. Então, I watched both of these movies. Eu assisti ambos os filmes, estes filmes, né? E agora, which of these movies did you watch? Supondo que você assistiu os 3 filmes, você poderia utilizar both? Não, porque both é utilizado para dois, certo? Aqui a gente poderia responder I watched all 3 of these movies. Ou a gente poderia dizer I watched all of these movies. Eu assisti todos esses filmes ou eu assisti todos os 3. Então eu trouxe aqui um exemplo, né, para supor que sejam mais de 3, a gente não vai ficar contando quantos eles têm para dizer all tantos, né? Então, which of these movies did you watch? Vamos supor que você assistiu Avatar, The Avengers, Titanic e The Lion King. Você poderia responder I watched all of these movies. Ou I watched all of them. Eu assisti todos eles. Então, ao invés de referenciar novamente, né, these movies, utilizar um pronome que significa eles. Quando o pronome ele não está executando nenhuma ação, a gente utiliza a versão objeto dele. Então, a gente não utiliza they, a gente utiliza them. I watched all of them. Agora eu peguei um filme aqui que provavelmente, né, ninguém assistiu. The Lost Weekend. E aí eu faço a mesma pergunta. Which of these movies did you watch? Você poderia responder I watched all of these movies. Eu assisti todos esses filmes. But The Lost Weekend. Exceto The Lost Weekend. Então a gente pode utilizar a palavra but para falar que o que vem a seguir, né, é uma exceção ao que tu está dizendo. Também, né, I watched all of them, but The Lost Weekend. Né? Ao invés de utilizar these movies, utilizar all of them.
Então é isso, tá? Uma prática bem breve aqui da palavra é, which, né? Qual. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a fixar um pouco essa palavra, porque as palavras com W elas são muito importantes para a gente saber o que está sendo falado em perguntas, principalmente, tá? No próximo vídeo eu vou trazer ainda alguns exercícios com palavras com W, porque é bem importante que a gente veja elas em vários contextos e junto com isso a gente vai formando outros vocabulários também, certo? Qualquer comentário, dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Se você quiser ter aulas em inglês particulares ou em grupo comigo, dá uma olhada no link na descrição e até o próximo vídeo. Bye, bye!